Na verdade, nós temos uma preocupação que desde o início desse projeto, a verdade, começou isso aqui em 2011, quando o Estado do Paraná iniciou a primeira PPP, ou a tentativa da primeira parceria público-privada, e o Tudo Aqui me parece que é simbólico nesse processo, porque o Tudo Aqui é um processo que pretende transferir para a iniciativa privada praticamente todos os serviços de atendimento do Estado do Paraná, que hoje são feitos em diversos setores por servidores públicos. E a diferença com os outros estados é que nos outros estados isso é feito, são 23 estados que já fazem centros de atendimento cidadão, que aliás era o nome inicial aqui do Paraná, que depois virou o nome de fantasia, Tudo Aqui. Esse processo é feito por empresas que administram, mas com servidores públicos. E no Paraná, é o primeiro estado e pela primeira vez se propôs que esses serviços fossem feitos, todo ele, ou na sua grande maioria, obviamente que a questão daqueles serviços são indelegáveis, mas na sua grande maioria fossem feitos com funcionários contratados por esta empresa que, feita a licitação, ganharia a licitação para administrar por 25 anos 9 centros no estado do Paraná, renováveis depois desse período renovável, talvez por mais 10 ou 25 anos, e que aqui, ao invés de ser como foi nos outros estados, ficaria com um custo de 3 bilhões de reais, quando em outros estados isso sai por 300 milhões, 200 milhões, no caso de Minas, saiu por 300 milhões, Minas está fazendo um processo semelhante agora, atendendo 10 vezes mais, o número de pessoas 10 vezes maior atendidos, com 10 vezes mais cidades atendidas, aqui seriam em torno de 9, aliás 7 cidades, lá são cerca de 120 cidades, e é um custo que é 3 vezes menor. Então, tudo que eu tenho dito desse projeto Tudo Aqui, que desde o início, quando ele foi pensado, foi feito, primeiro que ele foi direcionado, o estudo básico foi feito por uma empresa, a empresa Shopping Cidadão, que já administra São Paulo, Rio e Minas Gerais, em consórcio, foi feito para que essa empresa venha a ser a vencedora da licitação. Eu tenho insistido muito que hoje, se for levado a cabo o processo licitatório, a empresa que irá vencer a licitação será a Shopping Cidadão Serviço de Informática Limitada, junto com outras empresas que estão nesse processo e que certamente serão as vencedoras. É um grupo que já fez isso em São Paulo, no Rio e Minas. É um grupo bastante conhecido, inclusive, um grupo de pessoas que têm ligações financeiras, econômicas, partidárias. Mas o que mais me incomodou e me chamou muita atenção é que nós tivemos que obter as informações, ainda que parcialmente, através do processo judiciário. Porque por pedidos de informações dentro da Assembleia Legislativa nós não conseguimos, o líder do governo, o deputado Demar Traiano, seguindo a orientação do governador Carlos Alberto e do secretário Castaniguchi, recusou-se a nos passar essas informações. Nós obtivemos, depois de termos feito 2 vezes o convite para que o secretário Castaniguchi fosse à Assembleia, nós tivemos a ida dele por um convite do governo, o que foi absolutamente desastroso, porque comprovou-se tudo aquilo que nós havíamos dito, o projeto é uma fraude, há um processo, por exemplo, de 20 milhões de reais para a consultoria, que o secretário não sabia, inclusive, que estava numa rubrica, segundo ele, numa rubrica errada. Há processos onde a Celepar, que é a companhia de processamento aqui do Paraná, afirma que o projeto todo ele é obsoleto do ponto de vista tecnológico. O IPARDES tem afirmações dizendo que não há como se chegar a nenhuma conclusão por nós não termos um banco de dados confiável. Os dados todos foram superestimados, todos os dados. Há dados que são colocados, por exemplo, atendimentos da Coapar, ao invés, ou do Detran, ao invés de se fazer 10 mil atendimentos, que é o atendimento real que se faz, a empresa colocou 20, 30 mil atendimentos diários, isso para chegar ao valor de 3 bilhões de reais. A empresa colocou como se nós tivéssemos atendimentos feitos pela Defensoria Pública, que não existe no Paraná na prática, como se nós tivéssemos atendimento em todas essas cidades e com uma situação assim absolutamente impossível de acontecer. O mesmo número de atendimentos que nós temos em Foz do Iguaçu, nós teríamos também em Guarapuava, quer dizer, é impossível que aconteça mês a mês o mesmo número de atendimento, ano a ano o mesmo tipo de atendimento. Então todo o projeto é uma fraude. É uma fraude que custará ao Paraná, no primeiro momento, 3 bilhões e, se levado a efeito, chegará a 7 ou 10 bilhões de reais. Agora, é claro que isso nos surpreendeu, mas nós temos dito que, infelizmente, já era algo anunciado. O governo já havia se comprometido com determinados segmentos a fazer essa transferência de serviços públicos. E o que nós temos na prática
se isso for levado a efeito na forma como está esse projeto, ele não passa pela Assembleia Legislativa, é bom que se diga, a Assembleia não vota mais, porque a Assembleia votou a PPP. A partir dali é o governo que licita, escolhe a empresa, licita e faz com que ela passe a executar aquela tarefa pelo período determinado, no mínimo 5 e no máximo 35 anos. Será assim com a duplicação da rodovia aqui de Londrina até Mauá, será assim com a duplicação da rodovia de Santo Antônio da Platina até Jaguariaíva, também será assim com a duplicação da rodovia de Maringá até Umuarama. Todas as rodovias serão duplicadas por PPPs e será cobrado pedágio em todas as rodovias. O processo que está se iniciando para se buscar fazer também o rastreamento de veículos é um processo que uma empresa privada também, através de uma PPP, pretende fazer e cobrar de toda a população para que seja instalado, a exemplo do Via Fácil, né, que nós temos nos pedágios, seja instalado equipamento nos veículos e esse equipamento permitirá que uma empresa privada rastreie 24 horas o local onde o seu carro está. 5.260.000 veículos teriam em tempo real esse rastreamento. Isso não significa segurança, significa invasão de privacidade, né? Porque nós temos que pagar para que alguém, uma pessoa que nós não sabemos quem é, diga onde nós estamos, com quem nós estamos, que horário que nós estamos. Isso aqui é absolutamente inconstitucional. Mas o Estado pretende avançar nesse processo. Indo tudo aqui, nós temos já 3 medidas judiciais favoráveis, determinando que o Estado nos entregue toda a documentação. O Estado, por 2 vezes, entregou essa documentação parcial, cerca de 2.200 páginas. Na última quarta-feira, no dia 5, nós obtivemos judicialmente o direito de acessarmos as informações do projeto básico, que é o projeto que diz como que será feito todo o estudo, e o líder do governo diz que não pode fornecer porque tem dados de confidencialidade. Olha, dados de confidencialidade que envolvem 3 bilhões de reais, 10 milhões de pessoas, e envolve no mínimo mais de 300 mil servidores. Eu acho que o único dado de confidencialidade que pode haver nessa hora, me perdoem, mas seria uma coisa impensável, que seria algo que o governo teria que esconder, o governador não poderia dizer, e que envolveria algo que estaria de forma absolutamente irregular, ilegal e, claro, por que não, suspeito inclusive de um nível de corrupção muito forte. Acho que todo o processo é uma fraude. O processo com essa declaração do líder do governo aponta para um nível de corrupção visível, cada vez mais próximo. O processo está suspenso. Agora, à medida em que esse processo, se for retomado, à medida que ele for retomado, nós entraremos com medidas judiciais para definitivamente anulá-lo.